Obra coral é caboclo, obra coral é caboclo. Ele mora lá nas matas junto com arranca-toco. Saravá, meus irmãos, Saravá Umbanda, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Muita gente pediu aí pra gente através do Instagram para que a gente batesse um papo aqui com o Daniel, que particularmente é uma grande satisfação para mim, que ele é um dos meus mentores dentro da Umbanda, participou de grande parte do meu desenvolvimento mediúnico, sacerdote e discípulo do mestre Alexandre Comino, Daniel Gava. Dani, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Imagina, meu irmão, uma honra é minha. Que você consiga passar um pouquinho aí da sua história, da sua experiência para todo mundo que está assistindo a gente. Imagina, uma honra muito grande. Eu acho importante quando a gente consegue falar da Umbanda e falar dessa trajetória mesmo de início, de como chegou nela, mas o mais importante é a gente saber que a Umbanda exala amor, exala paz, exala essa forma de caridade que a gente tem de conseguir exteriorizar isso mesmo, é algo de dentro para fora, e a gente está aqui, para mim é uma honra muito grande receber esse convite, eu estou aqui de coração aberto. Muito bom. Antes de iniciarmos o vídeo, de te passar até algumas perguntas que a gente tem bastante curiosidade aí em contar e saber também, eu vou pedir para quem está assistindo se inscrever no nosso canal. Ao término do vídeo, se vocês gostarem, que vocês possam curtir, comentar, compartilhar. A gente também vai divulgar as redes sociais aqui do Daniel, que também faz um trabalho bem bacana a respeito de Umbanda. Dani, tem uma pergunta que a gente costuma falar que é padrão, né, nesse bate-papo que a gente tem sobre Umbanda, que é como foi a entrada, né, como você chegou, né, na Umbanda, como você conheceu a Umbanda. Eu nasci numa família espírita, a gente também tem essa veia católica, eu fui, né, batizado, enfim, até na escola e tudo mais. Então, assim, eu nasci numa família espírita, a gente vem do kardecismo, nós fazíamos o evangelho em casa, abríamos o evangelho, fazíamos as orações. Eu lembro até hoje que eu ainda era muito moleque e rezava a oração de São Francisco no final. Então tinha isso, né? Eu depois de um bom tempo, ali já na fase de adolescência, meu pai e minha mãe, a gente fazia isso realmente semanalmente, ou no mínimo quinzenalmente. E a gente fazia, mas assim, eu já sentia algo diferente, já desde aquela época, mesmo fazendo evangelho no lar, que é o kardecista que está assistindo a gente, o espírita que está assistindo a gente sabe como que é isso, né? Então, assim, é muito visceral mesmo. A espiritualidade, a mediunidade já começa a aflorar desde a infância, da adolescência, e assim vai. É que, se você te interromper, muitas vezes a gente até tem já as demonstrações de mediunidade, mas não consegue identificar, né? Às vezes a gente sente um determinado arrepio, um formigamento, alguma intuição, e a gente acaba, que como a gente talvez não, né, muita gente não tem o contato, não tem o conhecimento, a gente acaba nem identificando, passa desapercebido, né? Verdade. E foi assim, aí a partir de um determinado momento, eu já tenho 43 anos, mas assim, na época, eu tinha lá nessa fase de adolescência, 16 e tal, aí minha tia tinha um centro espírita, enfim, nessa linha kardecista. Eu estou abordando um pouquinho esse início em relação a isso, porque eu sei que muitos umbandistas e muitos irmãos sacerdotes que estão assistindo a gente têm mais ou menos essa história parecida e pode ser que se identifique. Então, assim, já na época vestia branco, ia lá na Câmara de Passe, então você tem uma palestra. Isso no kardecismo. Isso no kardecismo. Porque é até bacana, assim, o meu padrinho também vem do kardecismo, mas muita gente às vezes acaba até perguntando, como que você chegou? Assim, muita gente pergunta pra gente, não, mas como funciona o kardecismo, como funciona o candomblé, a umbanda, enfim, tem vários segmentos, e quem tá de fora geralmente acha que é uma única coisa, fala assim, é espírita, e que envolve tudo isso, mas não é, né? O kardecismo é exatamente dessa maneira como você está explicando, né? Normalmente os centros, as casas kardecistas funcionam assim, abre-se o evangelho, faz-se a leitura, pelo menos a vivência que eu tive
faz-se uma palestra, uma abordagem disso, depois entra para tomar passe, mas não há existe uma grande diferença, que é a questão da incorporação. A incorporação é na Umbanda e no Candomblé, no kardecismo não tem. Ali você está ali usando o passe magnético, usando sua mão, os mentores, né, se aproximam e tal, mas assim, não há a incorporação. Em um determinado ponto, na época eu já dava passe lá, né, na questão do dar passe no kardecismo é isso, você aproxima perto da pessoa e exterioriza realmente através da tua vibração nas mãos, enfim, envolve chakras, alinhamento de chakras e tudo mais. E a partir de um determinado momento, eu tinha lá meus quase 20 anos, não lembro se eu já tinha isso, eu já comecei a sentir algumas vibrações que eram diferentes do comum. E a tia, né, na época na casa, se aproximou e falou assim, eu percebi, você está sentindo alguma coisa diferente? Eu falei, eu estou sentindo. Aí eu falei do formigamento, do suador, algumas coisas assim que pegavam realmente de dentro para fora. E aí ela falou assim, então eu vou te falar uma coisa, você vai fazer o seu desenvolvimento mediúnico no terreiro Umbanda, que inclusive uma das médiuns aqui também faz um trabalho paralelo num terreiro de Umbanda e tal. Eu falei, pô, que legal, mas Umbanda, como é que é? Enfim, aí foi os primeiros contatos, isso aí há mais de 20 anos. E aí foi nisso que eu recebi esse convite, e quando eu cheguei no templo, era um centro para lá de Interlagos, era muito longe, eu moro aqui na região da Vila Mariana. Então, assim, aquele primeiro contato encanta. Aquele primeiro contato encanta. O simples, a grande diferença é isso, né? O ritual, a ritualística de uma religião para outra muda, né? Então, a gente pode depois abordar aí falando um pouco mais sobre o Umbanda, eu estou falando um pouco mais sobre a minha história, mas assim, o primeiro contato já me encantou. É algo assim que a gente fala, é visceral, a coisa vem de dentro e fala, eu encontrei o lugar. E eu até falei isso no primeiro vídeo que a gente gravou pro canal, que eu contei um pouquinho da minha história e da minha chegada também na Umbanda. Que assim, quando você pisa pela primeira vez, que você começa a ver os pontos de força, o som do atabaque, a defumação, os pontos, né? A incorporação, ali, eu falo, pra mim ali foi paixão à primeira vista, assim, foi quando eu olhei e falei, não, é aqui, o meu lugar é aqui. Eu não sei se com você foi algo parecido também. A gente, sabe o que acontece? Aí é que a gente se identifica e você começa a arrepiar da cabeça aos pés. Exato. Sentir o cheiro da defumação, aquele cheiro de arruda, guiné passando, o som do atabaque, uma abertura que você já vê num primeiro contato naquela época, você fala, nossa, é um índio, a gente não sabe quem é o caboclo, então assim, nossa, eu queria estar lá. É essa vontade que nos move assim, a querer entender como funciona a Umbanda. Fala, nossa, que ritualística bonita, lindo, todo mundo de branco aqui e tal, enfim. Então assim, o que a gente já pode definir é que a Umbanda, ela toca a gente na alma. Eu naquele momento falei, eu assim, nasci para isso, eu queria estar aqui. Eu queria estar aqui junto com eles. E aí você passa com a entidade, e aí a entidade fala, olha, você é um cavalo, você vai fazer um desenvolvimento mediúnico, você tem essa mediunidade para desenvolver. Eu falo, pô, um cavalo? E aí você vai entendendo que você é um médium que tem que se desenvolver na Umbanda. Então, e a Umbanda entra dentro do nosso coração dessa maneira, mas aí, depois de muitos anos, você percebe que você nasceu para isso. Eu eu nasci para isso. Tem quanto tempo de Umbanda? Olha, desde quando eu pisei a primeira vez, mais ou menos uns 20 anos. Uns 20 anos. E a gente percebe que passou 20 anos ou não, a gente se aprofunda, a gente estuda, se prepara, mas no fundo aquela raiz, aquele amor que a gente sentiu desde a primeira vez que a gente pisou, você não tem. E o que eu acho engraçado, eu até conversei, falei isso praticamente em todas as entrevistas. O mais bacana da Umbanda é que assim, você está vivenciando ela há 20 anos.
às vezes você acaba tendo contato com uma pessoa que está na Umbanda há 2 anos, que acaba te ensinando alguma coisa. Sem dúvida. As Sem pessoas dúvida. que frequentam ali os terreiros de Umbanda, as pessoas que estão desenvolvendo, elas têm essa aptidão, tanto para ensinar quanto para aprender, independente de quanto tempo você está dentro da Umbanda. Eu falo estar dentro pelo fato de estar ali desde o primeiro contato e tudo mais, mas atuando mesmo como médium é um pouco menos do que isso. Mas é o que você falou, eu acho que a gente é eterno aprendiz. Não importa você conseguir um grau, estudar, se preparar, conseguir um grau de sacerdote ou algo parecido. Hoje nós temos uma evolução tão grande que nos permite inserir aí numa magia, em vários graus de magias divinas, que são os tronos que foram abertos aqui para o nosso plano material. Então, assim, a gente já comenta disso daqui a pouco, né? Mas é engraçado porque a gente volta naquela máxima desde quando o Zélio, né? Desde a época do Zélio, que praticamente tinha... Ele estava na fase de se apresentar para o exército. Então, ele era muito jovem, ali naquela faixa de 17 anos, mais ou menos. E aí a gente lembra de uma das primeiras frases do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que fala: aprenderemos com os mais velhos, ensinaremos Eu não entendi o que ele falou. os mais novos e não viraremos as costas para ninguém. Então a Umbanda tem isso, ela é uma religião livre, uma religião linda, maravilhosa, que só faz o bem. Sem preconceitos. Sem preconceitos, não tem dogmas, não tem restrições. Cada terreiro que você entrar, você pega aquela veia principal da ritualística, que tem, na verdade, lá, praticamente, né, canta-se o hino da Umbanda, faz-se a defumação, faz a abertura da gira, e, enfim, saúda orixás ou não, enfim, e aí a ritualística está ali. Então a Umbanda, ela tem doutrina, ela tem fundamento, e ela é uma religião que só faz o bem, diferente de muitas coisas que a gente vê por aí, o que é diferente disso não é Umbanda. E até pegando o gancho nisso que você está falando, eu acho que lá no começo, você até vivenciou isso muito mais do que eu, mas assim, quando você começou a Umbanda, eu acho que tinha muito mais preconceito, porque tinha-se essa visão que a Umbanda poderia ser utilizada para fazer o mal, até porque geralmente quem fala, as pessoas que acabam criticando, falando em verdade sobre a religião, independente da religião, é porque não conhece a fundo aquilo que está falando. E hoje em dia, até pegando o gancho nisso tudo que a gente iniciou falando até do mestre Alexandre Comino, a gente tem muito mais contato com a informação, tem cursos que são abertos até para quem não é médium umbandista, que quer conhecer a religião, tanto o mestre Alexandre Comino, mestre Adriano Camargo, mestre Rodrigo, Ronaldo Linhares. Então assim, a gente vê que assim, tem agora, hoje em dia, diferente do que tinha há alguns anos atrás, muito acesso à informação. Então assim, hoje em dia, a gente costuma até brincar que a pessoa que critica, ela hoje em dia assim, está criticando por ser uma pessoa, acaba sendo ignorante, porque hoje em dia as portas estão todas abertas aí para a informação, né? Pegando o gancho nisso que a gente estava falando, eu queria saber, né, eu vi a sua camisa do Pena Branca, eu queria saber a respeito aí do sacerdócio, né, como foi, quando você se sentiu ali, que a gente até costuma falar que o sacerdócio geralmente é um chamado que o médium sente, ele tem que sentir de dentro, assim, ó, agora é o momento, eu estou preparado, eu acho que é hora de dar um passo a mais aí na religião, uma responsabilidade maior, né? Eu queria saber como foi esse momento para você, quando aconteceu, né, esse start. Isso, então, você vê, ao longo dos anos, assim, você vai começando a sentir a necessidade, muitos médiuns, muitos irmãos umbandistas, e hoje sacerdotes também, a gente começa a sentir que nas atividades de terreiro não basta você ir incorporar o seu guia, seja em qual linha for, Caboclo, Preto Velho, Herê, Boiadeiro, enfim, seja em qual linha for, e aí você sai e vem para casa e fala, olha, tá bom, mas eu queria me aprofundar, pelo menos era um sentimento que eu tinha. Desculpa só te cortar, né? Até o pai Wilson, né, que
que é o nosso pai da casa que eu frequento em Santo André. Verdade. Ele Um abração pro Wilson. Ele fala uma coisa que assim, eu levo para minha vida, é um aprendizado que eu levo para sempre. Ele fala assim, não adianta você ir no terreiro, fazer a caridade, né, levar junto com as suas entidades uma palavra de conforto, dar o passe, e quando você sair da porta para fora do terreiro, você chutar o cachorro, chegar em casa brigar com a mulher. Brigar no trânsito. Exatamente. Então assim, a Umbanda, ela não vivencia só no ambiente de terreiro. Você tem que levar a Umbanda para a sua vida, né? Sim. Isso é uma coisa que a gente assim, aprende a partir do momento em que você começa a ter essa vontade de se aprofundar. Você fala, pô, eu preciso me aprofundar mais como médium, eu preciso entender o porquê que eu chego lá e bato cabeça no congá, o porquê que você saúda uma porteira, e porquê que você vai, e aí você incorpora seus guias, e aí vai, volta para sua casa, como a gente falou. E aí essa vontade de querer mais vem da gente. É claro que nossos guias vêm em terra e falam, olha filho, se prepara, que foi o meu caso. Na época, há mais ou menos uns 3 anos atrás, a última vez assim que meu caboclo veio e tal, ele falou assim, aí até avisou para Cambone, né? Olha, se prepara para a gente ter o nosso cantinho. Aí eu falei, bom, o se prepara então eu já imaginei, é isso que eu estou pensando, eu vou me aprofundar, vou estudar, vou buscar meios para que eu pudesse me preparar como médium, porque assim, uma coisa é você se preparar como médium e ter como falar sobre a sua própria religião. Nós somos umbandistas, e se o umbandista, se o médium umbandista, seja sacerdote ou não estiver preparado para falar da própria religião, nós vamos permitir que as pessoas que não são da religião comentem sobre a nossa religião sem fundamento algum. E aí a gente não tem nem embasamento para explicar o que é o certo, né? Exatamente. Porque podem surgir perguntas, olha, por que você incorpora tal, enfim, como que é a ritualística, se você como médium, e eu tinha essa sede de vontade de aprender como explicar, como realmente exteriorizar aquilo que a gente vivencia na prática de terreiro. A Umbanda é muito maior do que a gente vive no terreiro. A Umbanda é maior que todos nós. E eu tenho uma brincadeira que até a gente ouve bastante aí, né? Ele mora lá